Boa noite, irmãs e irmãos. Graça e a paz seja com a sua vida. Que coisa boa, irmãos. Nós podemos comemorar, celebrar o Dia dos Pais. E a gente, na verdade, quer afirmar ou confirmar tudo aquilo que nós já ouvimos e já vimos aqui nessa noite. Porque os pais são muito importantes para a nossa vida, para o nosso contexto, para a nossa sociedade. E não importa qual seja o modelo de pai que você tenha, lembre-se que a paternidade, ela vem do modelo maior que é o nosso Deus, Pai Celestial. Nós aprendemos de Deus. Erramos muitas vezes, acertamos outras tantas, mas Deus é o nosso modelo de pai, é o Pai nosso, é o nosso Pai abençoado. Então que Deus abençoe cada pai que está aqui nesta noite e, por consequência, cada família aqui representada. E pensando na palavra de Deus, nós temos o exemplo de muitos pais que tiveram experiências com Deus e que nos ensinam. Nós poderíamos traçar aqui vários exemplos bíblicos, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Nós vamos ficar primeiramente com um exemplo, o exemplo principal, que era a figura ou aquele pai chamado Jairo. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Nós vamos fazer a leitura dos versículos 40 ao 42. E depois vamos passar para os versículos 49 ao 56. Lucas capítulo 8, 40 ao 42, e depois 49 ao 56. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz assim: Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Versículo 49. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe. Esse que estava falando era Jesus, né? Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: Tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: Não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: Não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: Menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Essa é a palavra de Deus para a nossa reflexão nesta noite, em nome de Jesus. Meus irmãos e irmãs, nós acabamos de ler um texto que conta a história de Jairo, que traz um drama familiar muito intenso. Ou seja, um homem que está angustiado, que está desesperado, porque a sua filha está gravemente enferma.
E conforme nós vimos no desfecho aqui do texto, essa menina vem a falecer. Então a situação era muito grave. Mas ao mesmo tempo mostra também que esse pai desesperado, ele vai ao encontro da pessoa certa, Jesus. Ele vai para buscar uma esperança e encontra essa esperança no Filho de Deus. E esse texto nos mostra que, seja qual for o nosso contexto ou a nossa configuração familiar, todas as vezes que nós buscarmos em Jesus a solução, a esperança para a nossa vida, nós estamos buscando no lugar certo. E é isso que nós devemos fazer. Seja qual for o problema, seja qual for a realidade da sua vida, da sua casa, da sua família, Jesus é a resposta. E é a Ele a quem nós devemos buscar. Mas pensando no Dia dos Pais, pensando em tudo aquilo que nós ouvimos, em tudo aquilo que nós já estamos presenciando aqui nesta noite, vale a pena refletir um pouco mais no texto. Observar o exemplo desse pai, Jairo, e observar como Jesus age na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Para isso, é importante observar como o texto nos orienta. Em primeiro lugar, o primeiro conselho da palavra de Deus. O conselho é que o pai deve assumir o papel de sacerdote do lar. Eu quero trazer, em primeiro lugar, uma palavra aos pais que estão aqui nesta noite, e aqueles que ainda não são pais, mas que já devem começar a se preparar para isso, porque um dia serão. Todos os pais devem assumir o seu papel como sacerdote do lar. Veja, o texto apresenta Jairo como chefe da sinagoga, diz que ele era uma pessoa importante ali, naquele contexto religioso de sinagoga. O fato de citar a profissão de Jairo mostra a importância que ele tinha na sociedade judaica. Me permitam dizer o seguinte: Jairo não era um qualquer. Jairo não era um perdido ali no caminho que por acaso encontrou com Jesus e fez um apelo: olha, se o senhor puder, dá uma força lá, me ajuda, minha filha está doente. Não. Quando a Bíblia cita alguém que tem uma profissão, é porque essa profissão tem alguma importância, tem algum destaque. E ele era realmente alguém importante. Ele era alguém que tinha um destaque ali na sociedade. Contudo, não foi a posição dele como chefe da sinagoga que fez ele chegar até a presença de Jesus. O que levou Jairo a buscar Jesus foi o fato dele ser pai. Ele não chegou até Jesus dizendo assim: olha, será que dá para o senhor pregar lá na minha sinagoga, porque eu preciso de um movimento ali, para ver se chega mais gente, para ver se as pessoas que estão na sinagoga ali vão ser abençoadas pela sua mensagem, ou pela sua presença? Não. Jairo não chegou ali como o profissional Jairo, ele chegou como pai da menina, como pai da sua filha. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos e irmãs, é que não importa qual a profissão, ou qual a posição, ou qual o status social de um pai, importa sim a sua figura como pai. É importante a gente pensar acerca dessas coisas, irmãos, porque Deus quer que nós, pais, possamos agir como pais cristãos. Veja, o seu trabalho, o seu esforço para sustentar a sua casa, para sustentar a sua família, a sua posição social como profissional A, como empresário B, tudo isso é importante. Tanto é importante que Jairo é apresentado como chefe da sinagoga. Ele não é deixado de lado quanto à sua função social. Então, é muito bom, e Deus se agrada que você, como pai, seja um batalhador, que você trabalhe, que você tenha a sua responsabilidade social, que você saia de casa cedo, se esforce e faça o seu papel social. Eu já ouvi essa frase e gostei, de vez em quando eu estou repetindo ela, que diz que Deus, Ele gosta de nos abençoar, mas Ele tem um carinho especial para nos abençoar quando a gente é esforçado, né? Então, Deus se agrada do seu esforço, como pai, como profissional. Mas Deus quer que você seja o sacerdote do lar, viu, pai? Deus quer que você ore pelo seu filho.
Deus quer que você interceda pela sua casa. Deus quer que você seja uma figura de destaque espiritual na sua família. E isso Jairo foi. Ele saiu da sua casa, ele foi até o encontro de Jesus e falou: mestre, eu preciso que o Senhor vá na minha casa, que o Senhor entre no meu lar, que o Senhor ore pela vida da minha filha, porque ela está doente. Ele fez o papel de sacerdote da família. Ele fez o papel de homem, fez o papel de pai, um pai cristão, um pai espiritual, um pai temente a Deus, que busca a solução em Deus para a sua casa e para os seus filhos. Irmãos, quando Jairo chega até a presença de Jesus, ele convida Jesus para entrar em sua casa. Ele pede para que Jesus vá até o seu lar. É como a oração que a gente aprende lá em Apocalipse 3, no capítulo 20, quando o Senhor Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Talvez, irmãos, a gente não consiga dimensionar a importância da oração de um pai, a importância da atitude de um pai como servo de Deus no lar. Existe um movimento muito importante e muito abençoado no Brasil hoje para a oração para os filhos, chamado Desperta Débora. Esse é um movimento de oração onde as mães se organizam para orar pelos seus filhos, para interceder pelos filhos, seus filhos biológicos, os seus filhos espirituais e os filhos das outras pessoas. E esse movimento de oração tem abençoado filhos ao redor do Brasil e do mundo. E eu louvo a Deus por esse ministério, louvo a Deus por esse movimento. Mas, irmãos, eu estou esperando o dia em que eu possa ouvir falar de um ministério de pais que oram pelos seus filhos, que intercedem pelos seus filhos. Eu não estou negando aqui que os pais aqui da igreja façam isso pelos seus filhos, mas eu estou reforçando, dizendo que você, pai, e eu, pai, nós temos que orar pelos nossos filhos. Nós temos que fazer o nosso papel espiritual dentro do nosso lar, porque isso também é muito, muito importante. A Bíblia nos ensina e nos mostra como é importante a bênção de um pai pelo seu filho. A gente perde um pouco dessa dimensão. A nossa sociedade atual, ela não valoriza tanto quanto deveria. Mas se a gente observar, por exemplo, lá no Antigo Testamento, quando o filho chegava num certo momento da sua vida, quando o pai chegava num certo momento da sua vida, antes que ele saísse, ele pedia a bênção de seu pai. Isso é uma coisa tão forte, irmãos, que se a gente for olhar lá no Gênesis, quando Esaú e Jacó, eu tenho que tomar um cuidado para não trocar esses nomes, irmãos, fico pensando antes de falar para não fazer o trocadilho, né? Esaú e Jacó, irmãos gêmeos, que tinham direito à bênção do seu pai, mas Esaú tinha por primogenitura, por ser o primeiro filho, saiu um pouquinho antes de Jacó, ele tinha direito à bênção especial do pai, e Jacó tinha também direito a uma bênção do seu pai, e ali Esaú entrega a sua bênção para Jacó por um prato de lentilhas, e Jacó, de uma maneira muito sagaz também, ele engana ali o pai. Não era a maneira correta de se fazer isso, ele errou, ele pecou, mas o fato é que as coisas aconteceram. E Jacó, então, recebe a bênção, seu pai entrega a bênção para ele. E quando Esaú chega, e ele descobre que Jacó já recebeu a bênção do pai, ele fica desesperado, ele chora, e ele diz assim: mas não vai sobrar nada para mim, não tem bênção do pai para mim. E então Isaac diz assim: seu pai, olha, tem bênção para você também, você vai ser abençoado, mas a bênção da primogenitura eu já entreguei para o outro, já foi. E a Bíblia mostra que os dois foram grandemente abençoados, cada um na sua, evidentemente, mas o pai estendeu a bênção sobre eles. Irmãos, a bênção de um pai para o filho é um negócio muito sério.
O pai tem que orar pelo filho. O pai tem que orar com o filho. O pai tem que acompanhar a vida do filho. Nós estamos vivendo uma época, irmãos, em que o pai trabalha muito, em que o pai fica ausente de casa. As mães também trabalham, não estou negando essa realidade, mas é fato que os pais às vezes passam muito tempo fora de casa. E às vezes, até pelo cansaço, pela exigência do mercado de trabalho, por uma série de coisas, ele está dentro de casa, mas está ausente. E nós não podemos deixar isso acontecer, irmãos, porque os nossos filhos precisam de nós, porque os nossos filhos precisam da nossa bênção, porque Deus colocou essa bênção sobre as nossas vidas. Há uma bênção de Deus, há uma presença espiritual de Deus sobre a vida de cada pai aqui nessa noite. E eu quero que você receba isso em nome de Jesus, porque Deus está dando isso para você. No momento em que Deus nos colocou ao lado de uma mulher, no momento em que Deus nos deu como presente a vida de um filho, você querendo ou não, passou a ter essa responsabilidade nas suas mãos. Irmãos, eu louvo a Deus. Deus me deu uma esposa que ensina os meus filhos no caminho da palavra de Deus. Eu dou graças a Deus por isso, porque ela consegue ter mais tempo com eles do que eu. Mas eu não abro mão de toda noite orar pelos meus filhos, antes que eles durmam. E às vezes eu confesso que pelo cansaço eu sou vencido e passa, e aí a Thaís faz a oração, ou às vezes eu vou orar só no outro dia. Eu não sou de ferro e não sou perfeito, mas eu faço todo o esforço para que a cada noite eu possa orar com eles, para que eles sejam abençoados, não pela minha força, irmãos, mas pelo poder de Deus e pela presença e o sacerdócio que Ele me deu e que Ele dá a cada pai. Pai, assuma o sacerdócio e ore pela vida do seu filho. Amém? O seu filho vai ser abençoado, e de geração em geração seus netos vão ser abençoados também em nome de Jesus. Talvez você possa dizer assim: mas eu não tenho meu pai, ou o pai do meu filho não está comigo. Ora, minha irmã, ora, meu irmão, mesmo assim, porque se você não tem esse privilégio do pai presente, você pode orar para que o seu filho seja um pai presente, ou para que a sua filha encontre um homem que seja um pai presente também no futuro, ou para que os seus netos sejam pais presentes e possam assumir esse sacerdócio. Isso não é dado por nós, é dado por Deus. Amém, irmãos? Segundo lugar, a palavra de Deus mostra também, e nós devemos estar atentos ao fato de que a família deve respeitar a autoridade do pai no lar. Veja, é bíblico que o pai deve ser o sacerdote. Veja que Josué lá no passado, quando ele teve que tomar uma decisão com todo o povo de Deus, ele chegou e disse assim: olha, escolham a quem vocês querem servir, mas eu e a minha casa vamos servir o Senhor. Ele tomou para si essa responsabilidade, ele foi o sacerdote do lar. Mas de nada adianta o pai assumir o seu papel como sacerdote se a família ao seu redor não reconhecer e não apoiar nisso. De nada adianta que ele faça a sua parte e aqueles que estão ao seu lado não o reconheçam assim. Será que isso acontece, irmãos? Será que há famílias em que o pai está tentando assumir o seu papel e a sua família não está cumprindo com o seu papel também? Vamos dar uma olhada no exemplo de Jairo? Veja, Jairo chega até a presença de Jesus. Ele pede: Senhor, vá até o meu lar. Jesus vai, e de caminho, a gente pulou uma parte do texto, por quê? Porque Jesus encontra no caminho uma mulher enferma. E essa mulher, a gente já conhece a história, uma mulher que sofre de hemorragia. Não vamos passar pelo texto aqui, mas ela interrompe Jesus no caminho. E Jesus promove uma cura na vida dessa mulher, mas ele perde um tempo precioso. E ao perder esse tempo precioso, quando ele chega na casa de Jairo, a menina já veio a falecer. E aí então o texto diz que o empregado da casa de Jairo chega até Jairo e diz assim: olha,
sua filha já se foi. Não incomode mais o mestre. Agora vamos pensar um pouquinho na configuração do que está acontecendo aqui. Jairo era chefe dessa casa. Era não apenas o pai da família, mas o chefe da casa. E aí chega um empregado da casa, e ele chega para Jairo e diz assim: ó, não precisa mais incomodar o mestre não, sua filha já foi. Irmãos, dá para entender o que está acontecendo aqui? Jamais o empregado, naquele tempo, chegaria para o chefe da casa e daria uma ordem. Jamais. Não era correto, não era aconselhável, e especialmente num momento tão dramático como esse. A menina estava doente, não é assim que se fala. Não é desse jeito que você chega e conversa com alguém, muito menos quando se trata do chefe da casa. Me parece, irmãos, que há um problema de autoridade aqui. Eu estou fazendo um exercício aqui de hermenêutica. Por quê? Porque Jairo, naquele momento, ele não estava sendo reconhecido como a figura que ele era. Ao mesmo tempo, quando Jesus chega na casa e diz assim: olha, vamos ficar tranquilo, porque ela não morreu, ela está só dormindo. O que acontece? As pessoas da própria casa começam a rir. Então há um problema de autoridade aqui. E não é só com Jairo, porque eles não respeitam nem a figura de Jesus, Filho de Deus. Irmãos, de nada adianta um pai ser dedicado, esforçado, homem de oração, se nem os seus filhos, a sua esposa e a sua casa o respeitam. Isso é muito sério, irmãos. Há muitos lares hoje, há muitas casas, há muitas famílias que não respeitam o pai, que não dão a devida autoridade, depois não sabe por quê que tem problema. Depois não sabe por quê que quando precisa da autoridade do pai ele não tem. Nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos, porque nós estamos vivendo numa sociedade hoje em que tudo está bagunçado, em que tudo está muito confuso, em que há uma força, há um lobby, há toda uma pressão para que a família seja descaracterizada. E uma das maneiras da gente descaracterizar a família é tirar a autoridade de mãe e tirar a autoridade de pai. É misturar, é mascarar os papéis, é fazer com que a mãe não seja vista mais. Você não sabe se ela faz o papel de mãe ou de pai, se o pai faz o papel de pai ou de mãe. Irmãos, as coisas têm que ser colocadas às claras. Pai é pai, mãe é mãe. Você pode desenvolver tarefas que antigamente não se desenvolvia. Por exemplo, qual o problema de um pai hoje desenvolver uma tarefa que antigamente a mãe desenvolvia? Por exemplo, cuidar da casa, cuidar de uma parte da educação dos filhos. Qual o problema da mãe hoje desenvolver um papel que antigamente era plenamente masculino? Por exemplo, trabalhar fora. Tarefas. Mas o papel, a figura continua sendo a mesma. A figura do pai é do pai, a figura da mãe é da mãe. E se não houver o respeito pela figura paterna em casa, nós vamos ter problema. Quem não respeita o pai vai começar a ter problema com uma outra autoridade, que é a paternidade divina. Ali não havia o respeito. Chega o empregado e diz assim: ó, para de incomodar o mestre. Isso foi desrespeitoso. Jesus chega na casa e ele diz assim: calma, que nós vamos dar um jeito, ela está só dormindo. E todo mundo começa a rir. Olha o contraste, está todo mundo chorando, tem carpinteiro, tem um monte de gente chorando. E aí Jesus diz assim: olha, ela está só dormindo. E aí o povo começa a rir e fala assim: esse cara está louco. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado. Não existe pai perfeito, como não existe marido perfeito, como não existe mãe perfeita. Mas respeito, a gente tem que continuar zelando, tem que continuar mantendo, tem que continuar preservando, porque senão nós começamos a ter problemas. Veja,
quando Jairo chega na casa, quando Jesus chega em casa depois, é como se, irmãos, alguém chegasse em casa e começasse a andar pisando duro e falasse assim: Jairo, o que você está fazendo? O que você está inventando, Jairo? Agora a pergunta que eu faço, irmãos, é a seguinte: qual foi o desfecho da conversa? Qual foi o desfecho da situação? Nós vimos uma criança curada. Será que Jairo estava errado? Se eu estivesse no lugar de Jairo, eu ia chegar para o empregado e dizer assim: escuta, você acha que eu estava errado? Você acha que eu não deveria incomodar o mestre? Se eu estivesse no lugar de Jairo, eu ia olhar para aquelas pessoas que riram e dizer assim: escuta, vocês acham que o fato de Jesus estar aqui, foi um equívoco da minha parte? Vocês acham que eu estava fazendo piada? Ou vocês acham que eu estava levando a sério o fato da minha filha estar quase morrendo? Irmãos, eu não sei como é seu pai, se você tiver pai vivo ainda. Eu não sei como você é como pai na sua casa. Eu não sei que tipo de pai que você tem dentro da sua casa, como marido ou como figura paterna, mas deixa eu te dizer algo muito importante. A autoridade do pai que está dentro da sua casa tem que ser respeitada. O primeiro mandamento com promessa, ele é dado para os filhos que honram seus pais. Isso não é por acaso. Quem chamou para Jesus para o lar, a despeito dos empregados e familiares, foi Jairo, o pai. Quem promoveu cura, a despeito da ironia de todos, foi Jesus, Filho de Deus. Você quer um pai abençoado? Edifica ele, respeita ele, ajuda ele. Sua relação com Deus vai melhorar, sua família vai melhorar também. Amém, irmãos? Finalizando, a família toda tem a função e obrigação de santificar o lar. Quando Jesus finalmente chega na casa de Jairo, ele não deixa o povo entrar em casa. Olha que situação interessante. Jesus chega, naquele tempo, irmãos, era muito comum, e isso ainda na cultura oriental, em alguns lugares ainda se usa isso, que é pagar carpideiras para chorar os seus mortos. Então quando Jesus chega ali, a cena é a seguinte: o pai e a mãe estão chorando. A casa de Jairo, quando a gente fala a casa de Jairo, quem são? São os parentes agregados, são os funcionários, são os trabalhadores. E há ali também um grupo de pessoas que são pagas para chorar como forma de homenagear e honrar o morto. Então tem muita gente chorando na casa, tem uma muvuca, um tumulto de gente. Jesus sai, vem com seus discípulos, ou seja, mais um grupo, e há um bando de curiosos também que vão seguindo Jesus. E quando ele chega na casa, ele não permite que ninguém entre. Ele separa só 3: Pedro, João, Tiago, e ele diz assim para os outros discípulos: esperem aqui fora. E quando ele entra na casa, ele diz assim: sai todo mundo, fica só o pai e a mãe, não quero mais ninguém. E naquele pequeno grupo ali, ele chega, ele ora com a menina, e aquela menina volta à vida. Então ele diz assim: agora dá de comer para ela, alimenta ela, e não conta para ninguém, mantenha a discrição. É interessante, irmãos, porque Jesus, ele procede de uma maneira totalmente diferente do milagre que ele havia realizado um pouquinho antes, quando ele cura aquela mulher do fluxo de sangue. Ele faz uma cura pública, há uma multidão de pessoas que veem o que acontece com aquela mulher, e ele ainda diz assim: vai lá, se apresenta, porque as pessoas precisam saber que você foi curada, para que você seja restaurada na sociedade. E aqui ele faz o contrário: olha, não conta para ninguém, fiquem off, mantenham a discrição, fiquem na paz. Por que será que Jesus age dessa maneira? Por que será que Jesus procede dessa forma? Irmãos, Jesus faz assim porque ele quer preservar aquela família, porque ele sabe, ele entende que
Família é um lugar de bênção, é um lugar para ser santificado, não é um lugar para ser exposto, não é um lugar para ser mostrado para todo mundo ver. Há um livro da doutora Ilma Cunha, que veio falar para as mulheres há pouco tempo aqui, no Congresso de Mulheres, que o título é Família, lugar de guerra ou lugar de santificação? Acho que é esse o título, uma coisa assim. Como é que é, Thaís? Isso, obrigado. Lugar de cura ou lugar de guerra? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer para a gente. Será que nós estamos cultivando a nossa família para ser um lugar de guerra ou de cura? Jesus já nos dá a resposta. Família é lugar de cura, irmãos. Família é um lugar onde Deus quer trazer cura para as nossas vidas, para as nossas enfermidades, para as nossas dores, para os nossos problemas. E Jesus, Ele tira todo mundo do foco e traz a casa para o foco. Ele não quer ninguém ali, Ele quer a esposa, Ele quer o marido e Ele quer o filho, ou a filha no caso. E é ali que Ele vai curar, é ali que Ele vai trazer a vida de volta, é ali que Ele vai trazer a bênção. Nem os discípulos Ele quer perto, Ele quer só os mais chegados, aqueles que Ele sabe que Ele pode confiar ali, que vão ter discrição e que vão entender o que está acontecendo ali. Irmãos, nós falamos da importância do pai assumir a sua autoridade e a sua responsabilidade. Nós falamos também da importância da família edificar o pai e ajudar ele, e respeitar ele como figura de autoridade. Mas é importante também que nós entendamos o processo da ação de Deus por meio de Jesus Cristo no nosso lar. Irmãos, nós não podemos ficar abrindo a nossa casa para todo mundo, achando que é a coisa mais linda do mundo. Precisa ter um pouco de cuidado. Deixa que Deus haja na sua família. Abra-se para a ação de Deus no seu lar. Deixa que Deus trata com a sua casa. Faça a tua parte. Abre o teu coração para Deus. Muitas e muitas vezes, a gente vê pessoas falando: porque meu marido é assim, porque minha esposa é assim, porque os meus filhos estão agindo desse jeito. Irmãos, vamos devagar. Você já falou para sua esposa que você está com esse problema? Você já falou para o seu marido que você está com esse problema? Tem muita gente que está reclamando da esposa ou reclamando do marido para terceiros e nunca teve coragem de chegar e falar para a própria esposa ou para o próprio marido: eu estou me sentindo assim. Tem muito filho que não chegou para o pai ou para a mãe e abriu o seu coração e vai falar para A, para B ou para C. O seu vizinho, o seu amigo de trabalho não precisa saber dos problemas que você está vivendo. Deus precisa ouvir. Leva Deus para a tua casa, leva Deus para a tua vida. Faz como Jairo levou Jesus para o seu lar. Ali aconteceu cura, ali aconteceu restauração, ali aconteceu ressurreição de vida, irmãos. E Jesus disse assim para eles: dá de comer para a menina, ou seja, cuida dela, cuida da sua casa, cuida do seu lar. E não conta para ninguém não, conta para Deus, que Ele vai cuidar. Nosso lar é um lugar sagrado, irmãos. A nossa casa é um lugar sagrado. Se nós entendermos isso, nós vamos evitar muitos problemas. Nós vamos deixar de levar muito problema para o nosso lar. Irmãos, há muita coisa que o pastor não pode falar, sabe? Mas vocês ficariam surpresos, estarrecidos em ver quantos problemas uma família tem quando a gente começa a ver quantos erros a gente observa e comete, ou vê as pessoas cometerem. Que tipo de gente que você está levando para a sua casa? Que tipo de ambiente você está criando na sua casa, no seu lar? O lar é um lugar sagrado. Cuidado, meu irmão, cuidado com minha irmã, com o tipo de gente que você está expondo para os seus filhos, com o tipo de gente que está interagindo com a sua esposa, com o seu marido. Você não precisa disso, meu irmão, minha irmã.
Você quer felicidade no seu lar? Chama Jesus para o seu lar. Cuida do seu marido. Cuida da sua esposa. Cuida dos seus filhos. Filhos, cuidem dos seus pais. Deixa Jesus orientar a sua vida. Você vai ser abençoado. Você vai ser feliz. Amém, irmãos? Deus vai promover cura. Deus vai promover restauração. Deus vai derramar graça e bênção em nome de Jesus. Você tem coisa boa para falar do seu marido, do seu pai, do seu filho? Fala. Você não tem coisa boa para falar? Entrega para Deus. Entrega para Deus. Deus vai agir, irmãos. Deus é muito mais eficiente do que a gente. Ele tem coisa melhor para fazer. Em nome de Jesus. Se você precisa desabafar, faça como Jesus fez. Ele tinha 3 pessoas de confiança que ele levou para dentro. Jesus andava com Judas, viu, irmãos? Ele sabia quem era Judas. Ele sabia que ele não podia levar Judas para dentro da casa daquela família. Ele levou Pedro, Tiago e João. Às vezes você precisa de um apoio, às vezes você precisa de um desabafo. Entrega primeiro para Deus, Jesus. Se for preciso, procura um Tiago, um João e um Pedro. Há pessoas assim que você pode confiar. Mas não leva para Judas, não leva para Tomé, não leva para outros. Amém, irmãos? Vamos colocar em pé, vamos orar em nome de Jesus. Família abençoada pela oração de um pai. A palavra de Deus diz que muito pode a oração de um justo. Se eu puder completar essa palavra, eu diria: muito pode a oração de um pai. Eu quero orar pela vida dos pais, quero orar pela vida das famílias, quero pedir que Deus nos abençoe como famílias em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, primeiramente porque nós temos o Senhor como a figura do Pai maior e Pai perfeito, aquele que nos abençoa e nos orienta. Ao mesmo tempo nós queremos orar pela vida de cada pai que está aqui nesta noite, Senhor Deus, e por cada família aqui representada, Senhor. Nós te agradecemos por cada pai que aqui está. Pedimos que o Senhor continue dando-lhes a autoridade espiritual, Senhor Deus, para conduzir a vida dos seus filhos e as suas famílias, Senhor Deus. Pedimos também que o Senhor visite cada pai que não pôde estar aqui nesta noite, mas que também representa cada uma das famílias que aqui estão. Que o Senhor os conceda a bênção, a saúde, a sabedoria e a providência do Senhor. Abençoa também, Senhor Deus, cada família que se faz presente aqui. Que cada um possa saber edificar a vida e a memória dos seus pais. E que assim, ó Pai, a bênção do Senhor possa vir sobremaneira sobre a vida de cada um aqui, Senhor Deus. Ajuda-nos, Senhor Deus. Como pais, não somos perfeitos, somos pecadores, mas cremos, Senhor Deus, que o Senhor pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, e pode nos abençoar e edificar. Oramos assim, Senhor Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.